Oi, pessoal. Então, como eu disse para vocês, hoje a nossa aula é sobre o Ankersmit, dentro aí dessa nossa discussão sobre documentação, representação, reconstituição a respeito do passado, coisa que a gente vai continuar na próxima aula, né? Na próxima aula, que vai ser síncrona, a gente vai falar sobre o livro do Guedes, né? A Paisagens da História. Então, a gente vai continuar essa discussão sobre como os historiadores representam ou mapeiam o passado, ou reconstroem o passado. E depois, na aula seguinte, a gente vê o Armitage, o texto do Armitage e do Ginsburg, né, que a gente vai ver em contrapartida. Bom, e de alguma maneira, né, o Ankersmit tem muitas relações, vocês verão, com o texto da aula passada, né, que foi o texto do Dominique Lacapra, né, que está dentro de uma abordagem pós-estruturalista, não é o caso do Ankersmit, mas há muitas fontes comuns, filosóficas, né, ambos vão citar, por exemplo, Hort, Gadamer, enfim, trabalham aí com essa perspectiva da filosofia da história e que tem a ver um pouco com o que a gente está tratando aqui no nosso curso. Tá? Então, hoje, peraí, isso aqui é o finalzinho já da aula. Então, hoje a gente vai falar desse texto do Ankersmit, A Escrita da História, né? E pedir para vocês lerem o comecinho desse texto, desse livro, né? Os primeiros 2 capítulos. Eu vou abordar esses primeiros 2 capítulos, mas também vou trazer algumas coisas de outros capítulos. E é isso. Então, é um historiador vivo, neerlandês, né? E esse é um livro que foi recentemente traduzido, né? Uma ótima tradução, inclusive, diga-se de passagem. O Hegel, ele abre o texto falando sobre Hegel, né? Já falava de um duplo significado da palavra história, né? Da palavra história, podendo ser usada em 2 caminhos distintos. E esses 2 caminhos distintos, esses 2 usos distintos da palavra história, corresponderiam a 2 tipos de filosofia da história, tá? Então, primeiro, um uso da palavra história seria a história como passado em si mesmo, né? A história como aquilo que de fato passou, né? Bom, e há filósofos que fazem reflexão justamente sobre a história tal qual ela passou, o passado em si mesmo. Esse tipo de reflexão o Hegel vai chamar de filosofia especulativa da história. Então, sei lá, a história é uma luta de classes, a história é a marcha da razão, a história tem uma estrutura, enfim, Hegel, Marx, Spengler, Toynbee, estou usando esses exemplos só para você entender o que ele quer dizer, né? Então, isso é a filosofia especulativa da história, que é algo que nas últimas décadas não é muito feito. Tá? É vista como metafísica, entre aspas, né? Como algo para além das nossas possibilidades de compreensão. É algo em descrédito, é algo que vocês não vão ver muito hoje, uma filosofia especulativa da história, uma filosofia sobre o passado em si. Agora, o outro significado, o outro uso, melhor dizendo, da palavra história é a história como uma narrativa sobre o passado. Então, aí a filosofia não é exatamente uma filosofia sobre o passado, é uma filosofia sobre uma narrativa sobre o passado. Tá? Então, por exemplo, você tem uma área da filosofia que é a epistemologia. O que é epistemologia? Se pergunta a possibilidade do conhecimento, como funciona o conhecer, como funciona o conhecimento. Então, a filosofia crítica da história seria, de alguma maneira, uma sub-área da epistemologia, né? Porque a filosofia crítica da história seria uma reflexão sobre como os historiadores podem ser bem-sucedidos em narrar uma história. Tá? Então, não é a história, é a narração da história, é a historiografia, se você quiser chamar assim, é o conhecimento do passado. Então, assim como a epistemologia se pergunta como o conhecimento é possível, a filosofia crítica da história se pergunta como o conhecimento sobre o passado é possível, se é possível, quais são as suas possibilidades, os seus limites. Esse outro tipo de filosofia da história, aí existe bastante gente pensando isso até os dias de hoje. Tá? E aí, pensando na filosofia crítica da história, deixa a filosofia especulativa para lá, né? Não é disso que ele vai tratar. Pensando, então, na filosofia crítica da história, ele vai distinguir 3 fases. Para cada fase, ele vai colocar um historiador ou um pensador exemplar. Né? Então, a primeira fase da história da filosofia crítica da história, desde os anos 50, ele chama de modelo de cobertura legal, covering law model. Né? O que é esse modelo? É o modelo que acredita que a gente pode explicar a história por meio de leis gerais.
tá? Nós vimos já aqui nesse curso, e vou cobrar isso na prova, o texto do Popper, né? Vocês não leram esse texto, mas eu fiz um resuminho de algumas questões dele, né? A miséria do historicismo, né? O texto do Popper, A Miséria do Historicismo, é uma crítica a esse modelo de história que o Popper vai chamar de historicista, embora nós vimos que a palavra historicismo já foi usada com vários sentidos, inclusive com o inverso desse. Mas, enfim, é a explicação da história por meio de regras, leis, esse tipo de história, esse tipo de explicação também não é algo que está hoje em dia muito em crédito entre nós. Poucos de vocês acreditam em leis do movimento histórico e tal. Bom, há um segundo modelo de narrativa histórica que ele vai chamar de modelo hermenêutico, tá? Que é muito ligado a uma retomada, a uma apropriação da obra do grande Collingwood, que eu já falei trocentas vezes aqui para vocês, né? Quer dizer, que é a ideia de que os historiadores não dependem de leis. Mas eles explicam o passado reencenando-o em sua própria mente. Ora, vocês leram o texto do Isaiah Berlin sobre a história, e o texto do Isaiah Berlin sobre história e senso comum, né, que vocês não leram também, mas eu resumi para vocês. Vocês leram outro texto do Isaiah Berlin. Mas, enfim, esse texto do Isaiah Berlin está um pouco aí nesse segundo modelo, né? Quer dizer, os historiadores narram o passado, reencenando o passado em sua mente. Quer dizer, os historiadores têm vestígios, têm fontes, mas as fontes dos vestígios não são a história, são a matéria-prima da história. Como que a gente faz para transformar estes vestígios em história? A gente reencena essa história na nossa própria mente, e o que dá essa liga, segundo a interpretação do Isaiah Berlin, que nós vimos, é o senso comum, é o common sense, é o bom senso. Né? A gente tem que ficar se perguntando o que é plausível, o que não é plausível de supor que eles teriam feito. Só que aí os defensores do modelo A, do modelo de cobertura legal, do Covering Law Model, eles vão dizer que esta cola que liga esses fenômenos do passado é ela própria uma lei histórica. Então, esse segundo modelo, que é o modelo hermenêutico, diz o Ankersmit, na interpretação do Ankersmit, não foi suficiente para vencer o modelo A, para se contrapor ao modelo A. E aí vem uma terceira fase, nos anos 70, que para o Ankersmit, estamos nela até os dias de hoje. Não saímos dessa fase. Tá? Então, a partir dos anos 70, vem uma terceira fase na qual os historiadores estão impactados pelo paradigma da assim chamada virada linguística. E aí ele coloca, então, como exemplo do modelo de cobertura legal, ele fala do Hempel, como exemplo do modelo hermenêutico do William Drey e como exemplo da virada linguística, o Hayden White. Né? A meta-história do Hayden White, que a gente já comentou também, e vocês veem esse texto melhor ainda nas aulas de teoria da história. Né? Enfim, ele fala duas coisas sobre a meta-história do Hayden White, né? Tá além da história. Como assim além da história? Vamos ver. Bom, primeira coisa que ele fala, que ele destaca na obra do Hayden White, é o fato de que o Hayden White ele vai dividir o trabalho do historiador em 3 níveis. O historiador, ao escrever o seu livro, né, esse é o tema da aula de hoje, a escrita da história. Quando o historiador escreve a história, ele trabalha em 3 níveis. Tem 3 coisas ali que o historiador está fazendo. Primeiro, ele está descrevendo o passado. Mas ele não está apenas descrevendo o passado, senão os nossos livros seriam um amontoado de fatos, né? Ele também está explicando o passado. Ele cria conexões nesse passado. Mas essas duas coisas, o Collingwood já tinha dito. O modelo hermenêutico já falava que a gente não só descreve, mas também explica, dá a colinha junta, fala em causas, consequências, enfim, essas coisas. Mas, além disso, a gente faz uma terceira coisa. Tá? A gente oferece uma certa representação sobre o passado. Não apenas descrevemos e explicamos, mas também representamos. E estas representações tem tudo a ver com a questão da linguagem. Né? Então, se a gente só descrevesse, os nossos livros seriam um amontoado de declarações individuais. Se a gente só explicasse, seriam umas coisas individuais, umas explicações meio desconexas. Mas a gente junta tudo isso. E a gente fala, por exemplo, esses acontecimentos e essas explicações são a reforma protestante. Esses acontecimentos e essas explicações são o Renascimento. Esses acontecimentos e essas explicações são a Segunda Guerra Mundial. Esses acontecimentos e essas explicações são o Brasil, colônia. Então, para além da descrição
e da explicação, há um terceiro nível, que é o nível da representação, e a gente não consegue fazer nada sem a representação, senão não escreveríamos textos e livros, tá? Não daríamos aulas. Então, Burckhardt não apenas descreve e explica o Renascimento, ele também dá um caráter à cultura italiana. Ele chama isso de renascer, tá? Embora ele diga, né, que o Renascimento não é dependente dos clássicos, mas, enfim, não é uma aula sobre Burckhardt de hoje. Bom, depois tem uma segunda parte da meta-história do Hayden White, que o Hayden White vai pensar numa rede ali estruturalista e ele vai encaixar, como a gente já comentou um pouquinho, né, na aula passada, porque também o Lacapra também faz referência ao Hayden White, a gente encaixa os livros, os textos aí em tropos literários e tal. É muito legal isso, embora o Anker Smith critique isso, né, como vocês viram, tem críticas a isso, tem uma importância, né? O Hayden White está mostrando como o nosso relato histórico ele depende de uma forma. Quer dizer, tem aqui o meu corpo, mas tem uma pele. Sem a minha pele, o meu corpo desmancha. Então, assim como o corpo depende da pele para não desmanchar, um relato histórico depende da forma, da linguagem. É aí que ele fala, os historiadores usam tal tipo de linguagem romântica. A gente falou isso na aula passada, né? A grande questão disso, independente dos meandros dessa argumentação do Hayden White, o que interessa aqui para o Ankersmith é dizer que o White nos fala do caráter do texto histórico, tá? Mas, quando ele fala do caráter do texto histórico, do caráter literário do texto histórico, ele pouco fala, e pouco fala porque não era esse o objetivo dele, não é porque não é um defeito, tá? É uma lacuna consciente da relação entre a escrita da história e o passado. Quer dizer, a relação entre essa forma e o conteúdo. Porque, veja, a minha pele não é só algo que segura o meu corpo. Né? Sei lá, a maneira como o meu corpo está se reflete na pele, uma pele mal cuidada pode virar um problema do corpo aqui dentro, né? Né? Enfim, um probleminha na pele pode virar um problema em outros. Enfim, não é só uma questão de forma e conteúdo, as coisas não estão separadas, a forma influencia o conteúdo. Não são duas coisas separadas. E é isso que faltou no Hayden White. Não porque isso seja um problema, não era esse o objetivo dele. A questão é que o Anker Smith está dizendo que ele vai refletir exatamente sobre isso. Que essa é exatamente a lacuna que ele quer preencher com a sua obra. Quer dizer, o texto do Hayden White é muito importante para quem está pensando em historiografia, mas ele não deixa, segundo a interpretação do Anker Smith, espaço para a gente pensar como esta forma influencia o conteúdo, porque, na verdade, forma e conteúdo acabam sendo uma coisa só. Né? Então, esse é o objetivo do livro, mas entendendo que ele, Ankersmith, ainda está dentro da virada linguística. Ele fala isso várias vezes no livro, que ainda estamos dentro da virada linguística. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, meu professor de metodologia, exatamente, decretou o fim da virada linguística. Ele falou, acabou a virada linguística, o pós-modernismo, com o ataque de 11 de setembro, e o realismo brutal do ataque de 11 de setembro, né? Eu comecei a faculdade na primeira década dos anos 2000, então essa coisa, né, do guerra do Iraque estava muito forte ainda. Não que não esteja acontecendo nada lá, né? Mas aqui a gente está operando no nível das representações. Bom, indiferente do que disse esse meu professor na faculdade, discordando dele, o Anker Smith diz, ainda a gente está dentro ainda, né, da virada linguística. E ele define o que é virada linguística. Ele fala, o que eu entendo por virada linguística? E aí ele cita o Kinner. Ele fala, alegações de verdade não podem ser decididas por meio da comparação entre pedaços de verdade e pedaços de mundo, como foi sugerido pelo empirismo. Quer dizer, a ideia empirista é a ideia de que, quando eu uso a linguagem, o texto, para falar sobre o mundo, esta linguagem, texto, se refere ao mundo. Então, é como se a linguagem fosse transparente. Né? Quando eu falo, isso não interfere a maneira como eu lido com a realidade. As minhas palavras dizem respeito diretamente às coisas. Tá? E é exatamente isso que a virada linguística vem a contestar. Que o passado, ela vem mostrar, na interpretação do Ankersmith, que o passado ele é descoberto nos arquivos, claro, mas ele também é produzido pela linguagem, pela escrita, pelo texto, pela fala, pela linguagem no sentido mais amplo, tá? Ele cita o Hort, por filosofia linguística, me refiro à visão de que os problemas filosóficos
são aqueles que podem ser resolvidos ou dissolvidos também pela reforma da linguagem. Né? E claro que isso tem tudo a ver com uma herança de alguém que a gente já falou aqui no curso, que é o Wittgenstein. Tá? A ideia de que muitos problemas filosóficos sejam problemas, às vezes, de linguagem. Né? Então, qual que é o dogma do empirismo? É a crença de que os fatos independem da linguagem. De que as coisas existem e a minha linguagem pode acessar as coisas perfeitamente. De que quando eu escrevo sobre o passado, é possível que aconteça uma identidade entre o texto do historiador e o que aconteceu. Isso é a ideia de transparência da linguagem. A ideia de transparência da linguagem é a crença ingênua, para eu fazer a minha adjetivação aqui, é a crença ingênua de que é possível que o texto do historiador identifique-se com o passado. E o que a virada linguística vem dizer é que a coisa é mais complicada do que isso. E que há uma dificuldade, não há uma transparência, há uma opacidade. A linguagem, ela também nos ajuda a criar a nossa relação com o passado, a criar coisas do passado. Então, não, isso significa dizer que nem sempre a gente consegue distinguir o que é um problema da experiência empírica, o que é um problema da linguagem. Tá? Então, é muito comum que discussões historiográficas sejam discussões dizem muito mais respeito às palavras que a gente usou para definir o passado do que ao passado. Tá? E as discussões, por exemplo, sobre se a Revolução Americana foi uma revolução ou não, é um exemplo clássico disso. A Revolução Americana foi uma revolução ou não? Tá? A pessoa fica se batendo, não foi, foi. Quer dizer, depende do que você chama de revolução. Tá? Perceba como as nossas palavras ajudam a criar a nossa relação com o passado. Elas têm um potencial criativo. Tá? As discussões sobre o Renascimento são outro clássico, né, disso daí. O Nietzsche já escreve sobre isso na segunda consideração intempestiva, Momento para a Autopropaganda. Eu gravei na sexta-feira passada um podcast com um amigo meu, especialista em Nietzsche, lá da Federal de Ouro Preto, sobre Nietzsche e a história. A gente já falou um pouquinho disso no curso, mas a gente não tratou desse texto, que na verdade é o texto mais conhecido quando a gente fala de Nietzsche e a história, que é a segunda consideração intempestiva. A gente aborda esse texto lá no podcast, daqui a algumas semanas vai sair. Eu envio para vocês por e-mail, que nem eu sempre faço. Mas, enfim, o Nietzsche, lá na segunda consideração intempestiva, já falava como escrever sobre história pode ter o efeito inverso do esperado. A gente escreve sobre a história, buscando com isso acessar o passado. Mas, dependendo da maneira como a gente escrever história, a gente pode erguer uma barreira entre nós e o passado. E é aí que o Nietzsche fala dos 3 tipos de história: tradicionalista, monumental e crítica. Aí você pergunta, professor, o que é isso? E aí eu te respondo. Lá no podcast a gente vai discutir isso com calma. Tá? Com esse meu amigo especialista. Não tem nenhum problema eu fazer propaganda no podcast aqui, até porque é de graça. Não ganho nenhum centavo com isso. E nem vocês precisam pagar para assistir. Então, tá tudo bem. Então, cuidado. Agora, dito isso, cuidado com tosqueira, tá? Cuidado com tosqueira. Tá? Cuidado com tosqueira. Ninguém aqui está dizendo que o passado não existe, que a história não existe, e que é tudo uma invenção das palavras. Isso é coisa de quem não leu esses autores. Tá? Isso é coisa de quem não leu esses autores e gosta de dar opinião, ou leu mal, né? Então, ninguém aqui está definindo relativismo. Ninguém está falando assim, não existiu o fato histórico, não existiu a Segunda Guerra Mundial, não existiu o Brasil colônia. Ninguém está falando isso. Para de perder. Eu vejo até professores, às vezes, tendo esse tipo de interpretação desses autores que a gente trabalha no curso, e eu acho bizarro, né? Porque ele está pegando grandes pensadores e atribuindo a eles um pensamento muito tosco, que é óbvio que eles não tiveram, né? Enfim, a virada linguística não é relativismo. Ninguém está questionando os fatos. Ninguém está dizendo não existem fatos, só existem interpretações. Não é isso. O que a gente está dizendo é que a linguagem não é um espelho do real, não é um reflexo do real, voltando à aula passada. Tá? O texto que você escreve, ele também é uma coisa, ele também é parte da realidade. Por isso que ele não é transparente. Porque ele também é real, o texto. O texto também é uma coisa. Né? Então, quando eu escrevo um livro, esse livro também é algo. Esse livro também tem existência. Esse livro também é parte da sociedade. É por isso que esse livro não pode ser um reflexo da sociedade, um espelho das coisas como elas são. Até perdi aqui onde eu estava.
É por isso que isso não existe, né? Então, não olhamos através dos textos, olhamos para os textos. Maravilhosa essa formulação do Enkelman. Né? A gente não olha através dos textos, a gente olha para os textos. E aí que estão muitos dos nossos debates. Né? Então a gente não deve. O Ginsburg é um grande historiador, um dos melhores aí, mas às vezes ele cai nessa coisa rasteira. Fala, os pós-modernos, né? Ele fala lá no Fios Rastros, os pós-modernos são aqueles que não separam os fatos e ficções. Muito cuidado com esse uso da expressão pós-moderno. Às vezes a gente brinca, né? Pós-moderno, eu mesmo já brinquei com vocês, mas agora, falando sério, o uso da palavra pós-moderno hoje parece que nem feudalismo na Revolução Francesa. Né? Na Revolução Francesa, eles chamavam de feudalismo tudo que eles não gostavam, tudo que era ruim, tudo que eles não entendiam. Né? Parece que pós-moderno é isso. Não gostei, chamei de pós-moderno. Ou não entendi, ou não sou capaz de entender, ou tive preguiça de ler. Vou chamar de pós-moderno e tirar sarro, porque é mais fácil do que ler o Derrida, de fato, que é super difícil. Né? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse uso, especialmente com esse uso, tá, gente? Da palavra pós-moderno. Tá? Essa palavra tem um peso muito grande. Tem várias acepções do pós-moderno. Aí você tem que ler lá o Lyotard. Tem toda uma tradição para você ficar usando. Aí, não gostei, é pós-moderno. Achei feinho, é pós-moderno. Cuidado, cuidado. Tá? Então, quando Derrida fala il n'y a pas de hors texte, não há nada fora do texto, ele não está dizendo que não existe nada fora do texto, né? No sentido da existência mesmo objetiva. Tá? O que ele está dizendo é que a nossa relação com o mundo é textualizado. É aquilo que eu falei para vocês na semana passada. Quando o historiador separa texto e contexto, este texto é do contexto da Revolução Inglesa. Tá bom, mas como é que você, historiador, acessa a Revolução Inglesa? A partir de textos. Tá? E aí vem a coisa do Derrida, né? O Derrida vai dizer, os textos criam contextos para eles. Então não é que há um contexto anterior ao texto. O contexto é criado pelo texto. E é por isso que o texto é fragmentado, aí vem a coisa do desconstrucionismo e tal. A virada linguística é fundamental, diz o Ankersmith. Apesar de algumas pessoas ficarem querendo decretar a volta, vamos voltar ao positivismo, vamos voltar ao empirismo, pode falar o que quiser, não há como voltar. Porque essa questão, você pode não concordar com as coisas nos termos que esses autores colocam, mas não há como fugir dessa questão. A gente escreve, a gente usa a linguagem, e a linguagem não é transparente. Duvido que alguém vai discordar disso. Tá? A gente usa palavras para se referir às coisas, mas as palavras que a gente usa alteram a maneira como a gente enxerga as coisas. Por isso que temos que fazer umas boas escolhas. Tá? Boas escolhas. E aí diz o Ankersmith, né, no capítulo que vocês leram, a gente tem que analisar como os conceitos históricos vêm à tona e por que a gente decide usar um ou outro e por que eles contribuem para o nosso conhecimento sobre o passado. Veja, não é dizer que não dá para conhecer o passado, estou aqui preso nos textos. Não é isso. É ter consciência do caráter textual do conhecimento histórico para dominá-lo. Você entender que o conceito é uma criação do historiador para compreender o passado, para você usá-lo de um jeito melhor. É isso que a gente está falando. Não é que não... Enfim, acho que já foi claro, né? Aí ele fala, aquilo que o Rank falava sobre o fenômeno histórico, a gente tem que pensar sobre os conceitos históricos. Tá? E pensar, que é a grande proposta e contribuição do Ankersmith, a questão da representação. Tá? E é legal porque ele usa a representação, como vocês viram, no sentido do Hobbes. Aliás, é muito engraçado, porque a maioria dos textos que eu leio, de filosofia ou de história, sobre representação, até texto de teatro, viu? O uso da expressão representação é ainda o uso do Leviatã. A representação como a presença na ausência. Né? Então, sei lá, tem um professor num programa de TV. Nós, todos os professores do Brasil, não estamos no programa de TV. Porque é impossível todos os professores do Brasil estarem no programa de TV. Aí tem um professor no programa de TV. Aí você fala, esse professor nos representa. Por quê? Nós não estamos lá, estamos ausentes, nós professores, mas ele estando lá é como se fosse a nossa presença na nossa ausência. A representação é a criação de presença na ausência. Então, é isso, né? Temos um deputado federal. É impossível todos os brasileiros estarem lá votando. Teoricamente,
este deputado somos nós lá, mas nós não estamos lá. Então, é a nossa presença no espaço onde está a nossa ausência. Tá? Então, ele usa a representação no mesmo sentido de um retrato representar um modelo, o parlamento representar o eleitorado. Mas é aí que começa a questão. E ele vai discutir isso ao longo do livro. No livro inteiro ele discute isso. Porque é óbvio que aquele professor que está na TV, aquele deputado que está aqui do lado no Congresso, ele não é a gente. É óbvio que essa representação, ela não é uma representação perfeita. Ela não é... O que seria uma representação perfeita? Uma identidade. Tá? Ele expressar exatamente o que nós somos. E isso nunca acontece. E é aí que começa a discussão, tá? Quando a gente representa em história. Aí ele passa por uma discussão muito legal sobre a ascensão da nossa ideia de história, né? Da ideia moderna de história. E a tese do Enkersmit é que a ascensão da moderna ideia de história representa a vitória de uma concepção romântica da história sobre uma concepção iluminista da história. Vou dar uma pausa aqui para eu tomar uma água e ir no banheiro rapidamente. Pronto. Voltando aqui, então. Espera aí, share screen. Então, ele vai dizer que a ascensão da moderna historiografia, né, no século XIX, como vocês estão carecas de saber, a ascensão da nossa noção moderna de história, ela deriva dessa passagem do iluminismo para o romantismo. Tá? Ele vai dizer assim, há uma consciência histórica iluminista que é a ideia de que existem leis naturais, leis que são anteriores à nossa razão, né? Que são anteriores ao nosso conhecimento, às nossas construções, leis que são inatas, que são inerentes à natureza. Existem leis naturais. E essas leis naturais são intersubjetivamente aceitáveis, quer dizer, com o cultivo da razão, todos são capazes de entender que existem esses direitos e que todos têm esses direitos. Ora, se todos são capazes de, com o cultivo da razão, conhecer esses direitos que são inerentes à natureza, portanto, é possível a concórdia. Portanto, é possível a harmonia. Portanto, é possível uma solução para os nossos problemas, e essa solução passa pela razão. Tá? E aí ele cita o David Hume. É universalmente reconhecido que há uma grande uniformidade junto às ações do homem em todas as nações e das eras. Quer dizer, deriva então dessa ideia uma certa transparência da sociedade. O que é a ideia de transparência da sociedade? É a ideia de que é possível conhecer as coisas tais quais elas são. O presente, passado e futuro. Porque esses direitos estão em todos os lugares. Então há uma transparência das eras, há uma transparência das gerações, tá? E há uma transparência da linguagem. A linguagem é capaz de conhecer. A linguagem não opõe objetivos não opõe. A linguagem não é opaca. Ela não opõe obstáculos, essa palavra que eu queria chegar. As palavras não opõem obstáculos na minha apreensão do real. Se eu estudar um pouquinho, se eu pensar um pouquinho a questão da linguagem, eu chego ao real. É possível a linguagem aprender o real na sua essência, aprender o real na sua verdade. É possível. Aí ele vai dizer, o romantismo é uma ruptura com essa visão. É uma observação de alguém que é estudioso do iluminismo. Tá? É claro que essa visão do iluminismo parece uma visão demasiado genérica. Nossa, o iluminismo é isso, que ele resume em 2 parágrafos, né? Mas o Enkersmit sabe disso. Depois ele até fala mais para frente do livro. Ele sabe que ele está fazendo ali uma construção. Mas é porque ele quer chegar num lugar. Tá? E aí eu vou explicar o que é esse lugar. Vocês já leram, vocês já sabem. O romantismo é, nesse sentido, uma ruptura drástica, né? Ele fala assim, em relação à consciência iluminista. Por quê? Porque a partir do romantismo emerge a ideia de que não há essa transparência no conhecimento da sociedade, né? Entre o indivíduo e a sociedade há obstáculos. Entre o indivíduo e a sociedade há barreiras. A relação entre o indivíduo e a sociedade é uma relação conflitiva e geralmente antagônica. Tá? O romantismo, então, será a descoberta da distância entre o indivíduo e a sua realidade sócio-histórica.
O romantismo, nesse sentido, representa a expulsão do sujeito do conhecimento da sua ordem social. Então, se na ilustração há uma transparência do conhecimento, é possível conhecer a sociedade com o cultivo adequado da razão, né, que a gente já nasce sabendo, mas com o cultivo adequado da razão. No caso do romantismo, toma-se consciência dessas barreiras. Toma-se consciência dessa separação. Tá? E aí ele cita o poeta, o Novalis, quando ele diz, ó, o historiador organiza a história. Ele não descobre a história. Ele não expressa a história. Ele organiza. Então, disso emerge a ideia, então, da ideia de que não há uma transparência entre o eu e o social, deriva a ideia de que o passado ele é sempre ímpar. Então, o passado não é algo transparente. O passado não é uma repetição, voltamos ao texto do Koselleck, né? Não é uma repetição do presente, o futuro não é uma repetição do presente. Há uma distância e o século XIX é o momento que se toma consciência dessa distância entre o presente e o passado, assim como entre o presente e o futuro. Percebe que ele está chegando a uma conclusão semelhante ao Koselleck, né? É a mesma época, o mesmo período, a mesma descoberta, mas por caminhos distintos. Então, as realidades do passado são sempre ímpares, são sempre filhas do seu tempo. Então, não há uma repetição universalmente conhecível. Então, a narrativa histórica consiste em um largo número de declarações singulares diferentes. É no século XIX que se chega a essa consciência. Tá? A narrativa histórica nunca vai satisfazer todos os historiadores. Olha, se as narrativas históricas nunca satisfazem todos os historiadores, isso é a amostra de que a linguagem não é transparente, né? De que as narrativas da história não são idênticas à história, de que há uma opacidade. Então, a relação entre a linguagem, isto é, a narrativa e a realidade, não é perfeita, não é transparente. Ora, todas as nossas disputas sobre o que foi a Guerra Fria, o que foi a Idade Média, o que foi a Renascença, tem a ver com interpretações sobre o passado, e não sobre o passado. O passado está lá, né? Então, esta opacidade da linguagem não é uma dificuldade à ciência dos historiadores. Ela é uma condição para a ciência dos historiadores. Se a linguagem fosse transparente, não existiria a história como ciência, como disciplina, se não quiser chamar de ciência. Né? Não existiria. Não existiria. Essa instabilidade, não instabilidade, esqueci do termo, esta opacidade é a condição para o conhecimento histórico. Tá? Eu discordo de muito disso aí, tá? Mas eu acho legal e eu acho que há uma verdade importante aí. Quer dizer, qual que é a verdade que eu acho que existe aí? É justamente essa noção da opacidade da linguagem como condição para os debates historiográficos. E, em segundo lugar, essa noção de que os tempos são ímpares como condição para a moderna consciência histórica. Então, a historiografia moderna surge a partir de uma sensação de estranhamento e distanciamento em relação ao passado. Quer dizer, é só quando o passado se torna um enigma que podemos ser historiadores. Porque quando o passado é visto como algo igual ao presente, de fácil compreensão e apreensão, temos outras formas de compreensão histórica. Não é que não há historiadores, mas são outras formas. A nossa forma moderna de compreensão histórica deriva deste estranhamento em relação ao passado. É isso. Não é que não há história em outras épocas, pelo amor de Deus, né? Ninguém está dizendo que o Tucídides não existiu, mas são outras apreensões da história. O que ele quer dizer é que esta apreensão da história nossa, que vem do século XIX, tem muito a ver com isso. Tá? Quanto mais aceitamos que as pessoas do passado experienciaram o mundo de uma forma diferente da nossa, mais o passado se torna objeto do conhecimento. Linda essa passagem. É por isso que a noção de consciência histórica deriva da ideia de uma perda. Quer dizer, a ideia de que algo se perdeu, a ideia de que algo se foi, cria o espaço lógico necessário
para a discussão histórica e debate histórico. Tá? Então, é preciso que eu entenda que o passado passou para que eu possa pensar no passado como passado. Se eu achar que o passado ainda é presente, porque a história é uma repetição, eu não posso tornar o passado objeto do saber do presente. A história depende do distanciamento, do estranhamento, desta sensação de que algo se perdeu. Então, olha que louco, é apenas nessa estranheza em relação ao passado e em relação à sociedade que nós podemos reconhecer a nós mesmos. É claro que na visão do Enkelschmidt, essa ascensão do romantismo tem a ver também com a ascensão não só da moderna historiografia, mas da moderna sociologia, da moderna antropologia. Quer dizer, a noção de que há uma distância entre o indivíduo e a sociedade, ou pelo menos há um problema na relação entre indivíduo e sociedade. Há uma questão. Tá? Isso é colocado como questão. Isso é colocado como problema. E daí que a dimensão, que a descoberta da história é a descoberta de uma nova dimensão para o uso da linguagem, dimensão essa que a gente chama de historiografia. Tá? É assim que nasce a historiografia. Tá lindo, é lindo isso aí, é muito bonito. Tá? Então, sintetizando a consciência histórica do século XIX, que ele vai chamar de historista, em vez de chamar de historicista, porque o termo historicismo justamente tem toda aquela ambiguidade que a gente conversou lá na nossa aula sobre Popper, né, e sobre Strauss. O termo historicismo significa tantas coisas, é usado de tantas formas que fala o historismo, né, que a ideia, o historismo é isso que eu defini agora. O historismo é o quê? O historismo é o reconhecimento de que cada época é uma época, de que os homens são filhos do seu tempo. Tá? Isso é o historismo, a consciência histórica propriamente dita, moderna, como a gente reconhece modernamente. Então, a consciência historista, que é o que o Strauss chamava de historicista, emerge muito ligada ao romantismo e ao reconhecimento de que cada geração vive em um mundo próprio. Tá? O termo geração aqui não é para ser levado ao pé da letra, né? Não, a cada 25 anos, não. É cada época, né? E, portanto, cada geração experiencia o tempo de uma maneira diferente do que foi antes e do que será depois. Maravilhoso. Tá? Em outras palavras, o passado só se torna objeto quando envolve o sentimento de perda. E esta é a gênese da moderna experiência histórica. Ele vai batizar isso de um mecanismo de Benjamin, né? Porque o Benjamin, lá naquele textinho clássico, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, ele vai falar que com a reprodutibilidade da obra de arte, a obra de arte perde a sua aura, né? O seu aqui e agora. Tá? O Enkelschmidt fala que ele discorda disso, porque ele falou, pô, pensa na Mona Lisa, né, diz o Enkelschmidt. Quanto mais reproduz a Mona Lisa, mais as pessoas querem ver a Mona Lisa original, não o inverso. Mas, enfim, de qualquer forma, diz o Enkelschmidt, a gente só percebe que a aura da arte se perdeu quando ela se perdeu. Porque antes dela se perder, não tem como a gente perceber que ela se perdeu. Quer dizer, com a reprodutibilidade da arte, a arte perde o seu aqui e agora. A gente só descobre que a arte tem um aqui e agora quando ela perde. Então é isso, a gente só descobre a experiência histórica quando vem essa sensação de perda, né, de que algo se perdeu, de que algo passou. E aí ele faz uma pequena crítica ali numa nota de rodapé ao Stefan Greenblatt. Stefan Greenblatt é um historiador maravilhoso, né? Quem fez Moderna 1 comigo, a gente leu o texto dele sobre Shakespeare. Mas é isso que ele está falando. Ó, Stefan Greenblatt, esse pessoal que se chama os novos historicistas, né, norte-americanos, na verdade não fizeram nada muito diferente dos antigos historistas. Mas está tudo bem, são grandes historiadores mesmo assim. É até importante eu dizer isso para vocês. Às vezes se faz uma coisa maravilhosa ali, né? Mas não necessariamente se tem consciência disso que está sendo feito. Bom, construtivismo, diz o Enkelman. O que é o construtivismo? Aí ele vai citar o Collingwood, de novo, né? O historiador nunca pode verificar as suas declarações, diferente, às vezes, de outras áreas. Então, às vezes, um biólogo, sei lá, tem uma descoberta e ele pode verificar essa descoberta no laboratório. Eu tenho uma teoria aqui de que o peixe pode sobreviver no ar. Tá? Não existe isso. Então, vou verificar, vou fazer um peixe voar aqui no meu laboratório. O historiador não pode fazer isso, porque o passado sempre passou. Se o passado já passou, a gente não pode voltar lá para o passado, pegar o livro, pegar lá a Idade Média
né, do Jacques Legoff e falar, vamos ver se bate. Não dá para a gente fazer isso. Então não dá para a gente verificar nunca as nossas declarações. E aí que ele cita o Oakeshott, né, o conservador, e o Goldenstein, e diz o seguinte, para Oakeshott e para Goldenstein, o historiador não investiga exatamente o passado, porque o passado já passou. O passado não existe mais. E o passado não vai voltar. O que o historiador faz é diferente de investigar o passado. O que o historiador faz é investigar os vestígios do passado e, a partir deles, fazer uma reconstrução sobre o passado. Então, os vestígios nos fornecem argumentos para essa reconstrução, elementos para essa reconstrução, mas não o passado. O passado não vai voltar. Tá? Então, é a partir dos vestígios do passado, e não do passado, que a gente faz verificações. Em outras palavras, os nossos textos, então tem aqui o texto de história, eu verifico esse texto por meio de outros textos, vindos do passado, mas não do passado. Então, o construtivismo, tal qual Nietzsche, pressupõe uma autonomia da narrativa sobre o passado em relação ao passado. Tá? Existe uma narrativa em relação ao passado, que não é o passado, embora ela refere-se ao passado, mas eu vou falar já que não refere-se, ela representa o passado. Mas calma, vou chegar lá. Então, claro que essa narrativa tem algo a ver com o passado, mas ela nunca é o passado. E lembra também, pela enésima vez, do conto do Borges, sobre o mapa da China. O mapa da China nunca terá o tamanho da China, porque se o mapa da China tiver o tamanho da China, o mapa da China vai ser inútil. O mapa da China ele tem algo a ver com a China. Ele representa a China, ele não refere-se à China, ele representa a China. Já explico por quê. Então, é preciso ter consciência disso. Então, a narrativa histórica não corresponde ao passado, corresponde a uma construção em relação ao passado, mas ninguém está dizendo que é uma construção que nada tem a ver com o passado, pelo amor de Deus. Tá? Pelo contrário, essas são narrativas sobre o passado que ampliam o nosso conhecimento sobre o passado. Por isso que elas são importantes. Por isso que a gente tem que continuar escrevendo livros. A gente escreve livros assumindo que o meu livro sobre a Revolução Francesa vai ampliar o nosso conhecimento sobre a Revolução Francesa. Ele não é a Revolução Francesa. Ele é um livro sobre a Revolução Francesa. Né? Mas este livro ajuda a ampliar o nosso conhecimento sobre a Revolução Francesa. É por isso, legal o que ele vai dizer aqui, que toda narrativa em história ela é sempre uma proposta. Ela é sempre uma estrada. Ela é sempre uma maneira de ver. Então, nenhuma narrativa é o passado. Isso é muito óbvio. Meu livro sobre a Revolução Francesa não é a Revolução Francesa. Ele é o quê? Ele é uma proposta de ver a Revolução Francesa. Ele é uma indicativa de lidar com a Revolução Francesa. Então, todos os livros e teses e TCCs não são passado. São propostas de caminhos para a compreensão do passado. E nada além disso. Todo conhecimento histórico é uma organização. Então, a narrativa do historiador, e cuidado, viu? Narrativa não é só narração, é narrativa no sentido mais amplo do termo. Né? Quando eu falo narrativa, aqui é qualquer texto de um historiador, não é só os textos que contam a historinha do Josézinho que vai lá e faz. Não é isso. A narrativa do historiador é uma tentativa, uma proposta de definição da relação entre linguagem e realidade. Tá? Então, quando o historiador constrói a sua narrativa, ele seleciona quais declarações parecem ser as melhores para entender o passado. O historiador acredita que a sua seleção é a melhor proposta sobre como o passado deve ser visto. Tá? Organizando o nosso conhecimento sem encerrar o nosso conhecimento. Tá? É claro, então é isso. Se meu livro sobre a Revolução Francesa fosse igual à Revolução Francesa, não teria mais nenhum livro sobre a Revolução Francesa. Mas tem vários. Por que tem vários? Porque tem várias propostas de ver, várias propostas de enxergar. São propostas que não são, portanto, universalmente aceitas, mas elas são científicas na medida que elas podem ser debatidas. Tá? E aqui tem um pouquinho de Popper. Tá? Então, o nosso campo dos historiadores não é um debate arbitrário e aleatório. Então, a gente distingue boas propostas de más propostas. Então, todo relato histórico, todo texto de um historiador é uma proposta. Algumas são melhores, outras são piores. E são melhores ou piores não por causa do passado, tá? Assado aí, mas não é assado, é passado.
porque elas apresentam um relato mais coerente, coerente com as fontes, coerente com os vestígios, coerente com os outros textos historiográficos, mais unificados, quer dizer, coerentes internamente também. Então, identificar a proposta feita na narrativa em questão. Então, quando que um texto histórico é bom? Como que o seu TCC é bom ou ruim? Se o TCC é bom, se eu ler o seu TCC e ele estiver de acordo com a historiografia mais recente, né, dialogar com ela, né, pode ser até dialogar para discordar, mas dialogar, se estiver de acordo com os vestígios, com as fontes, se ele tiver uma proposta clara, se entender o que você está fazendo, se entender a sua proposta sobre como o passado deve ser visto. Então, a qualidade do seu texto depende também da maneira como você narra. É assim que o Anker Smith, como eu falei para vocês, está juntando forma e conteúdo. Tá tudo conectado aqui, o que eu estou falando. Então, a proposta, ela tem que ter uma unidade, ela tem que ser clara, eu tenho que entender a sua maneira de ver o passado. E isso pode ser feito em contraste com outros textos, em contraste com os vestígios. Tá? Então, é por isso que o conhecimento histórico é sempre um estágio em um debate contínuo. É por isso que o conhecimento histórico se encaixa bem com aquela noção de ciência do Popper, né? Com aquela noção de ciência do Popper. Tá? E aí que ele vai distinguir descrição e narração. Ele fala, ó, vamos pensar na descrição. Por exemplo, tem um gato preto aqui. Não tem, infelizmente. Aí eu falo assim, ó, esse gato que está aqui do meu lado, ele é preto. Isso não é uma representação. Isso é uma descrição. Tem um gato aqui. Ele é preto, esse gato. Então, este gato é uma referência. Este gato. O preto é uma atribuição. Este gato aqui do meu lado é preto. Estou me referindo e atribuindo uma cor a ele. Então, a descrição, ela se refere ao real. Está aqui o gato preto. Ele é preto. Estou me referindo ao real. Agora, se eu tenho aqui uma fotografia de um gato preto, tem uma fotografia do meu cachorro aqui. Ela está lá na sala. Vou pegar aqui a fotografia do meu cachorro só para a gente ficar mais interativo. Então, aqui, a fotografia do meu cachorro. Se eu falo, isso daqui é uma fotografia do meu cachorro, eu não estou me referindo ao meu cachorro. Eu estou me referindo a uma fotografia do meu cachorro, ou a uma pintura do meu cachorro. Ora, a fotografia, todo mundo vai concordar, não é equivalente ao cachorro. Por exemplo, ele é menor. Por exemplo, a gente está vendo uma perspectiva, um lado, tem uma iluminação específica, isso é bastante óbvio, não é? Então, quando a gente está falando de uma fotografia ou de uma pintura, a gente está falando de uma representação. Por quê? Porque é uma reapresentação. Não é o gato que está aqui, é a pintura do gato. Então, uma outra apresentação que tem a ver com aquele gato. Ninguém está dizendo que está separado do gato. O que a gente está dizendo é que não é o gato, ou que não é o cachorro. Então, é impossível distinguir exatamente o que é o gato em si, o que é uma atribuição. Né? Então, o que aqui é o cachorro em si, o que aqui é a iluminação, é a perspectiva, é o ângulo, até a montagem. Tá? Quer dizer, tem referência, mas ela caminha junta com a atribuição. Ela caminha junta com a predicação. Então, enquanto a descrição se refere ao real, a representação é sobre o real, é acerca do real. Mas veja que ambas têm a ver com o real. Para com aquela, eu vivo na ficção, ninguém está falando isso. Tá? Lembremos, ele fala isso, eu acho genial. Tá? Ele fala isso rapidinho, mais para frente no livro. Ele fala, lembremos que um cão não reconhece o seu dono numa fotografia. Tá? Quer dizer, o fato disso aqui não ser o cachorro, mas algo acerca do cachorro, é o que abre espaço para a gente pensar que se ser o cachorro, se é a melhor maneira de representar o cachorro, se é a melhor perspectiva, se é o melhor ângulo. É isso. Tá? A gente pode discutir se essa fotografia é melhor ou pior, é mais ou menos precisa. Eu não vou discutir se esse gato preto aqui do meu lado é um gato preto. Aqui, isso é um gato preto. Então, um gato preto. Fala, um gato preto. Agora, a gente pode discutir se a foto do gato preto representa bem o que é o gato preto ou representa mal o que é um gato preto. Você entendeu? O que os historiadores fazem é representação. E a representação, ela é muito importante, porque ela nos lembra que a realidade ela é cheia de camadas e opacidades.
Quer dizer, 1000 fotografias do Tocqueville, do meu cachorro, não serão iguais ao Tocqueville. Tá? 1000 pinturas do gato preto serão diferentes. Tá? Por que é tão difícil apenas pintar o gato? Porque quando a gente pinta, a gente representa. E as representações do gato são sempre diferentes. Olha, se eu chamar 1000 pintores para pintar este gato preto e as pinturas vão ser diferentes, por que raio você espera que os relatos do historiador sobre o passado coincidam? Eles são também representações. E toda representação é uma proposta. Vamos juntando as coisas que eu estou explicando aqui. Toda representação é uma maneira de olhar. Então, isso aqui é uma proposta de enxergar o Tocqueville. É uma maneira de olhar o Tocqueville. O meu cachorro chama Tocqueville. Tá? E esta maneira interfere na maneira como nós enxergamos o Tocqueville. Tá? É por isso que a representação arrasta o representado. Tá? Então, não necessariamente a representação, aqui no caso, é uma representação que, de fato, diz respeito a um cachorro, a uma maneira de ver, é uma proposta de ver o cachorro, uma proposta de olhar o cachorro. Mas, às vezes, a representação não necessariamente diz respeito a um objeto identificável em sua singularidade. Por exemplo, pensando no livro do Delumeau, sobre a história do medo no Ocidente. Então, o medo na Idade Média, isso não é um objeto singular, identificável. Quer dizer, ele pega, o Jean Delumeau pegou documentação esparsa, vestígios, e a partir dessa documentação, ele criou uma representação, ele reapresenta o passado, a partir de uma perspectiva, que é o medo na Idade Média. É isso que fazem os historiadores. Então, os historiadores fazem representações, e essas representações são sempre aspectos da realidade, e nunca a realidade. Porque a realidade já foi, a realidade do passado. Então, as representações são sempre parciais, né? Por isso que eu falei para vocês que todo discurso histórico, como todo discurso de qualquer ciência, é sempre parcial, porque ele sempre diz respeito a uma parte do real. Nunca holístico. O holístico é o anticientífico, ou acientífico. O holístico não é ciência. A ciência nunca será holística, porque a ciência não lida com totalidades. A ciência lida com partes, com perspectivas, com aspectos. Tá? E nós, seres humanos, vivemos confundindo o aspecto das coisas com as coisas. Por isso que a gente vive nesse mundo de fantasmas. Porque a representação arrasta o representado aqui na sua cabeça. Você vive nessas representações, você vive com fantasmas. Tá? Então, a representação, ela não é a verdade. Então ela é a mentira? Também não. A representação, olha que lindo isso, é você fazer algo com a verdade. Tem a verdade, tem um cachorro lá, eu acho, né? Tem um cachorro, mas isso aqui é pegar a verdade do cachorro e fazer algo com essa verdade. Tá? E este algo é lindo, ele pode nos revelar coisas. Então, é por isso que a representação é uma reapresentação, mas não no sentido de uma repetição. A representação, ela tem espaço para criatividade. Ela tem espaço para ganhos. É por isso que historiadores, ao estudar o passado, podem descobrir coisas sobre o passado que as próprias pessoas que viviam no passado não sabiam. Porque a gente está representando, e nas representações, a gente pode abrir perspectivas, abrir meios de olhar. Olha que legal o que a gente faz. Tá? A representação nunca é igual ao representado. Acho que isso está claro. Senão não é representação. A representação só existe quando há uma distância, quando há uma diferença. Então, a escrita histórica depende da representação. Ao passado, eu descrevo o passado, mas eu represento este passado. Tá? A representação é necessária para o historiador organizar a massa caótica de descrições do passado e fazer um livro, fazer um texto, e montar esse texto. Olha como o texto não é transparente. Olha como o texto é uma coisa, é uma proposta de caminho para a compreensão. É uma proposta de caminho para o conhecimento. E é isso que eu quero dizer para vocês. A representação não é uma descrição piorada. Então, não se sintam com síndrome de inferioridade por conta das coisas que eu estou falando. É o inverso. Que alguns de vocês podem falar, ai, que tristeza, então o passado não é acessível ao historiador em si, o historiador está sempre preso nas representações sobre o passado. Sim, isso é lindo. Porque as representações oferecem aspectos desse passado.
E com isso a gente pode refletir sobre coisas que as próprias pessoas do passado não refletiram, tipo o medo na Idade Média. Tá? Não tem esse livro lá na Idade Média. O medo na nossa época, pensado sociologicamente. Você está entendendo? Tá? Então, quando o Michelet, o francês, o Hans Baron, né, o Huizinga, representam o Renascimento, eles representam coisas distintas. E todas elas enriquecem a nossa visão sobre o século XV e XVI. Estão entendendo? Se todos tivessem um consenso sobre como representar o Renascimento, não teria historiografia. Tá? Tem historiografia exatamente porque não há consenso, há várias propostas. E, de novo, ninguém está dizendo que essas propostas não têm relação com o passado. É claro que elas têm. Tá? Então, assim, é claro que, dito isso, e aí o Anker Smith explora essa questão, existem clivagens, né, nas representações. Então, por exemplo, se eu falo PIB da França ou o Holocausto, são coisas que têm um status ontológico. Negar o Holocausto é negar a morte de 6 milhões de pessoas. Negar o PIB da França é negar... Entendeu? Essas representações têm um status ontológico ali. Agora, Renascimento e Iluminismo são coisas, por exemplo, já são coisas mais puramente representativas mesmo. Tá? Agora, falar em França ou Guerra nos 30 anos é o meio caminho entre os dois. Então, a representação, ela não é uma coisa só. Depende do fenômeno histórico que você está falando. É por isso que a representação tem uma relação com o passado. Não é pura linguagem, no sentido de pura construção da minha cabeça. Ela tem uma relação, de fato, com o que aconteceu. Porque somos baseados em evidências. Mas não no sentido empirista, né? É muita ingenuidade você achar isso. Tá? Então, isso não significa, portanto, que tudo é texto ou que tudo é linguagem. Nem que não há relação entre a linguagem e o passado. Tá? É por isso que o Anker Smith diz, eu estou procurando um juste milieu, né? Um meio termo entre o empirismo, que acredita que a linguagem é transparente, e o Derrida, que acredita que não há nada fora do texto. Mas eu, Anker Smith, né, ele falando, me preocupo com o fato de que, às vezes, a discussão entre os historiadores não passa de um diálogo de surdos. Né? As pessoas discutindo, você é pós-moderno, e cada uma falando de uma coisa diferente. Tá? É isso que ele diz que o preocupa. Então, a verdade na história é um reflexo da luz radiada pelas representações. E nós não construímos representações por outro motivo, senão o de alcançar este feito da reflexão pela realidade passada. Então, as nossas representações são a luz que a gente consegue lançar, né? Que a gente tenta lançar. E a verdade na história são os reflexos dessas luzes. O tempo é como um barro nas mãos do historiador. A escrita histórica não é formada pelo tempo. A escrita histórica molda o tempo. Né? Lembra? Curta duração, média duração, longa duração. Quer dizer, o tempo depende da nossa narrativa. Então, o tempo não é um dado. O tempo não é uma propriedade das coisas. O tempo histórico não é o tempo físico. Não é nem o tempo filosófico. O tempo histórico é um conceito cultural cuja natureza depende da escrita histórica. Então, é na escrita histórica que eu moldo o tempo. Por isso que no seu TCC tem que ter as balizas cronológicas. Você tem que falar de que período você está tratando. Tá? Porque é justamente quando você faz isso que você está moldando o tempo. E aí ele faz uma distinção muito legal entre história e romance histórico. Ele fala assim, para pensar essas coisas que eu estou falando aqui, para esclarecer essas coisas, qual que é a diferença entre história e romance histórico, né? Eu, quando eu era mais jovem, adorava, tenho certeza que vários de vocês aí, nerdões, também adoram, isso aqui, né? Romance histórico. Você vai dizer que isso aqui é ruim? Você vai dizer que isso aqui... Tem um seriado, né, na Netflix sobre isso aqui. É muito legal, Last Kingdom. Você vai dizer que isso aqui não tem nada a ver com o passado? Você vai dizer que não teve pesquisa documental para fazer isso aqui? Você vai dizer que não há verdades sobre o passado aqui? Claro que as coisas que estão aqui não aconteceram exatamente como está aqui. Qual é a diferença em história e romance histórico? Um tem documento, outro não. Não. O romance histórico pode se basear em pesquisa documental. Tá? Aqui, o nosso professor, nosso amigo aqui, o André Honor, ele tem um romance histórico. Tá? Ele tem um romance histórico aqui, né? É super famoso, tal. Tá todo mundo lendo, todo mundo comprando. Tá? Se chama Hoje Mando um Abraço para Ti Pequenina. É pequenininho o livro. Tá? E aí? Vai dizer que ele não conhece a história da Paraíba? Vai dizer que ele não conhece a história do Brasil colônia? Conhece.
Então, o autor do romance histórico pode fazer pesquisa documental. O autor do romance histórico foca no aspecto do passado que nem o historiador. Nem o historiador fala de tudo. Tá? Nem o historiador fala da totalidade. Tá? Ambos usam representações, como eu já descrevi na aula de hoje. Ambos usam da linguagem. Ambos usam da imaginação. O historiador tem que usar a imaginação histórica para conectar os vestígios. Os documentos não são história. As fontes não são história. Tá? Ambos podem nos conduzir a uma compreensão da história. Algum de vocês vai negar que um bom romance histórico sobre o Holocausto não nos ajuda a entender o Holocausto? Às vezes, um romance histórico sobre o Holocausto pode esclarecer alguns aspectos do Holocausto, aspectos, né, no sentido do Anker Smith, melhor do que um livro de um historiador. Nossa, professor, então romance histórico e história é a mesma coisa? Claro que não, porque ainda assim a história que está aqui no Bernard Cromwell não aconteceu desse jeito. Não é uma referência a uma historinha que aconteceu daquele jeito. Qual a diferença? A diferença, isso é lindo, como a gente diz, é que o romance histórico é uma espécie de aplicação do conhecimento histórico transmitido pelas nossas representações sobre o passado. Então, sei lá, o Jacques Le Goff, o Chris Wickham escreve um livro de Idade Média. Um romance histórico, a partir dos dados, informações, relatos daquele livro, pode pensar como era naquela época experimentar aquelas coisas. Aí o Anker Smith diz, a diferença entre um texto histórico e um romance histórico é como a diferença entre uma apostila de mecânica e um projeto de engenheiro civil. Senhor, mas tem uns romances históricos que contradizem o que diz o Chris Wickham, o Jacques Le Goff. Tá? Aí pode ser um mau romance histórico do ponto de vista histórico, pode ser até um bom romance, mas ele é ruim como romance histórico. Aí que a gente afere a qualidade do romance histórico como romance histórico, não como romance. Às vezes é um romance histórico ruim, no sentido de que não bate com o que os historiadores dizem, mas bom no sentido textual, mas aí é só um romance, não histórico. Pelo menos nos termos do Smith aqui, Anker Smith. Já estou íntimo, né? Então, o historiador diz, o romance histórico mostra. O historiador tem que deixar claro o seu método e a sua intenção. O romance histórico busca ser tão aberto e tão multi-interpretável quanto a própria realidade. Lindíssima essa distinção. E ajudando a gente aqui a pensar, né, sobre história, passado, representação. Eu gosto muito desse texto do Anker Smith, não é um texto fácil, eu admito. Eu sei que vocês devem ter achado difícil, mas eu acho que com essa explicação as coisas, modéstia à parte, né, eu acho que com essa explicação as coisas devem ter ficado mais claras para vocês. Então, nas próximas aulas, faremos aulas síncronas, né, nas próximas duas últimas que faltam aí para a gente terminar o nosso curso do primeiro semestre de 2021, que é, na verdade, o segundo semestre de 2020. Então é isso, tchau e um beijo.